Boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre a caracterização do potencial germinativo do pólen de kiwi. Este trabalho foi realizado no âmbito do projeto Inove Kiwi. Foi maioritariamente realizado no Laboratório de Tecnologia Vegetal do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, sob supervisão científica do professor Jorge Canhoto. Como todos sabem, o kiwi é uma espécie dioica, ou seja, a formação dos gametas femininos e masculinos ocorre em indivíduos diferentes, por isso é que temos o kiwi fêmea e o kiwi macho. Quando falamos do pólen de kiwi, estamos maioritariamente a referir-nos ao pólen masculino, ao pólen das flores masculinas, porque é o único pólen que tem a capacidade germinativa e fecundativa. Para terem ideia de uma polinização, tenho aqui um esquema bem geral, ou seja, os grãos de pólen masculinos atingem o estigma da flor feminina e vai ocorrer a germinação do grão de pólen com formação do tubo polínico ao longo do estilete até ao ovário, onde vai ocorrer a fecundação e a formação de fruto e depois do seu desenvolvimento. O estudo da viabilidade do pólen, ou seja, da sua capacidade germinativa, é bastante importante porque quanto maior for esta capacidade germinativa, à partida vai se refletir numa maior produção e também com frutos com melhores características. Este estudo não deve ser só efetuado ao nível do pólen dos kiwi machos presentes nos pomares, mas também a pólen comercial que é comprado e depois aplicado artificialmente. Para terem uma ideia de como é que é um grão de pólen de kiwi, a sua forma é circular, é ligeiramente ovulada porque o seu diâmetro polar é ligeiramente maior que o seu diâmetro equatorial. E para terem uma noção, 1 grama de pólen tem mais de 171 milhões de grãos de pólen. Para avaliar então o potencial germinativo do pólen de kiwi, o que nós fizemos foi ensaios de germinação in vitro. Recolhemos pólen de flores masculinas ou então pólen comercial que nos foi cedido por alguns produtores. Depois é preciso fazer um armazenamento do pólen a menos 20 e depois vamos perceber porquê. E depois fazemos ensaios in vitro num meio já estabelecido e que depois podemos variar determinados fatores e constituintes desse meio e perceber como é que eles podem potencializar a germinação. E depois é feita então essa avaliação ao microscópio óptico. Aqui tenho representado de uma maneira geral como é que fazemos estes ensaios de germinação. Nós temos um meio base já definido para a germinação, que leva ácido bórico, cloreto de cálcio, nitrato de potássio e leva um agente gelificante, o agar. O pH ligeiramente ácido e à temperatura ambiente. Depois fizemos estudos em que testámos diferentes concentrações de sacarose e também diferentes tempos e verificámos o seu efeito na germinação. E depois, a partir daqui, nas condições mais favoráveis, fizemos outros estudos mais específicos que vamos ver depois de seguida. Quando é que nós consideramos que um grão de pólen germinou? É quando há formação de um tubo polínico e quando o comprimento desse tubo polínico é maior que o diâmetro de grão de pólen. Normalmente podemos esperar 6, 12 ou 24 horas e o que se faz é cortar um quadradinho de agar, fazer uma preparação com carmim acético e depois contamos 100 grãos de pólen e dentro destes 100 grãos de pólen vemos quais é que germinaram e não germinaram e conseguimos então fazer essa percentagem de germinação e depois fazemos isto em réplicas. Por exemplo, aqui está representado a germinação de um grão de pólen e é com 6% de sacarose e no meio base que tinha mostrado, depois de 6 horas de germinação. Então, o que fizemos primeiramente foi perceber o efeito da concentração de sacarose na germinação dos grãos de pólen
e também o efeito da duração dessa germinação. Ou seja, foi avaliado a percentagem de germinação ao fim de 6 horas e depois ao fim de 24 horas. Para ambos os tempos, nós conseguimos perceber que quando não há suplementação com sacarose, as taxas de germinação são bastante inferiores, comparativamente com as restantes concentrações. E depois conseguimos perceber que é na concentração de sacarose a 6% para ambos os tempos de germinação que apresentam uma maior percentagem de germinação. E no caso das 24 horas, nós temos uma percentagem de germinação bastante elevada que atinge os 90%. E por isso têm sido estas condições, ou seja, o meio que já falei anteriormente, mais 6% de sacarose e 24 horas de tempo de germinação, que depois foram aplicadas para os restantes estudos. No seguimento do estudo anterior, fomos também tentar perceber como é que a viabilidade do pólen varia ao longo do tempo quando deixado à temperatura ambiente, quando está armazenado à temperatura ambiente. Então nós fizemos um estudo de 11 dias em que cada dia o pólen foi deixado à temperatura ambiente e em cada dia foi testado então a sua capacidade de germinação. Na presença de 6% de sacarose e na presença de 9% de sacarose. Verificamos que há um decréscimo bastante visível da capacidade germinativa dos grãos de pólen ao longo do tempo e também percebemos que é na concentração de 9% de sacarose que essa viabilidade acaba por cair e decrescer bem mais rápido do que a viabilidade do pólen quando germinado a 6% de sacarose. Por exemplo, a viabilidade do pólen a 9% de sacarose cai para baixo dos 50% já no terceiro dia, enquanto que em 6% de sacarose isso já só é refletido a partir mais ou menos do sexto, sétimo dia. E, portanto, aqui percebemos que o pólen não pode ser armazenado a temperatura ambiente porque em cerca de uma semana a sua capacidade germinativa baixa bastante e depois não tem a capacidade de polinizar as flores femininas. Também foram realizadas in vitro polinizações controladas, utilizando então grãos de pólen que foram dispersados em flores femininas e depois esta germinação foi avaliada ao fim de 24 horas. E foi utilizado grãos de pólen tanto femininos como masculinos. Com isto, nós fizemos imagens de fluorescência e conseguimos ver a germinação do pólen masculino no estigma da flor feminina, porque vemos a formação de grandes tubos polínicos, que estão representados a um verde mais fluorescente, a um azul mais fluorescente, enquanto que no estigma das flores femininas que foram polinizadas com o pólen feminino, não há qualquer tipo de germinação, ou seja, não há formação de tubo polínico. E por isso aqui conseguimos ver que apenas o pólen masculino é viável e tem essa capacidade germinativa e fecundativa. Algo que também foi testado foi uma solução líquida de pólen a 5 gramas por litro, juntamente com determinados compostos, como por exemplo o licopódio, que costuma ser utilizado nas polinizações a seco juntamente com o pólen de kiwi, depois carvão ativado, sacarose, manitol e ácido ascórbico. E depois, cada uma destas soluções foi pulverizada no meio de germinação. E aquilo que nós verificamos foi que para todos os compostos estudados, à exceção do ácido ascórbico, não houve diferenças significativas na taxa de germinação e todas elas apresentaram uma boa taxa de germinação dos grãos de pólen, pelo menos de 80%. Apenas o ácido ascórbico na proporção estudada inibiu a germinação. O licopódio costuma ser utilizado então nas polinizações. Por si só, ele não aumenta a eficácia da germinação pelo estudo que fizemos.
Algo que também fomos estudar foi o efeito de diferentes densidades de grãos de pólen na taxa de germinação. Ou seja, o que nós fizemos foi então diferentes soluções com diferentes densidades, fizemos então uma pulverização no meio da cultura e verificámos a taxa de germinação ao fim de 24 horas. E aquilo que verificámos foi que a densidade é um fator limitante, ou seja, a baixa densidade é um fator limitante para a germinação, porque em concentrações mais baixas, e uma das concentrações estudadas foi 1,25 gramas por litro, houve uma completa inibição da germinação. Algo que também fizemos foi avaliar a capacidade de germinação de diferentes amostras de pólen. Utilizámos amostras de pólen comercial. A amostra A é um pólen comercial que já estava armazenado a -20 há 2 anos e depois utilizámos amostras de pólen comercial desse mesmo ano. E também utilizámos pólen recolhido, amostras de pólen recolhido em campo de flores masculinas. Verificámos que no pólen comercial a taxa de germinação é bastante elevada, de pelo menos 80%, e no nosso caso, para a amostra estudada que estava armazenada há 2 anos, tivemos a maior taxa de germinação. Podemos dizer então que o pólen, quando guardado a -20, mantém a viabilidade, o que já não acontece com o estudo que já vimos anteriormente, que à temperatura ambiente perde essa capacidade de germinar. Das amostras estudadas dos pomares, tivemos uma boa capacidade germinativa, em alguns pelo menos também 80%, só em 2 dos pomares tivemos uma taxa germinativa mais reduzida, mas, por exemplo, para o mesmo pomar em Amares, a variedade Tomuri, por exemplo, apresenta uma germinação bastante superior que a variedade Shiften. Mas, de uma maneira geral, parece haver uma boa capacidade germinativa em todos os pomares, de pelo menos 60%. Algo que também testámos foi o efeito de reguladores de crescimento na germinação, utilizando auxinas sintéticas, citocininas sintéticas e ácido gibrélico, em conjunto ou isoladamente. Verificamos que a melhor condição foi quando, conjuntamente, 2 auxinas sintéticas foram colocadas então no meio de germinação, 2,4-D mais IVA, onde verifica uma maior taxa de germinação e, ao mesmo tempo, um crescimento maior do tubo polínico. No caso do GA3, houve uma boa taxa de germinação, de 90%, mas, como podemos ver ao lado, o tubo polínico tem um comprimento mais reduzido. Nestes estudos, o que nos interessa é que o comprimento do tubo polínico seja maior e, ao mesmo tempo, haja uma maior taxa de germinação. E, portanto, o tratamento que nos dá esse resultado é o tratamento conjunto de 2 auxinas sintéticas, 2,4-D mais IVA. Depois, algo que também estudámos foi o efeito de agentes espessantes na germinação do pólen, que à partida seriam interessantes para a aplicação do pólen em campo, para evitar a dispersão dos grãos de pólen pelo vento. Foram testados diferentes agentes espessantes, tendo sido a carragenana a 0,5%, onde houve maior taxa de germinação. Com os resultados anteriores, nós formulámos o Pollen Extended, que, para além de ser uma solução que contém pólen, contém também um agente gelificante, a sacarose e alguns reguladores de crescimento que já vimos que são favoráveis para a germinação dos grãos de pólen. Fizemos alguns ensaios em campo, mas não verificámos diferenças significativas nas condições estudadas. Utilizámos Pollen Extender com e sem carragenana, mas também não houve diferenças significativas nos parâmetros estudados. Algo que poderia ser melhorado era talvez aumentar a concentração de pólen desta solução, porque também já vimos que a densidade de pólen por solução tem influência.
Alguns dos resultados aqui mostrados fazem parte da tese de mestrado do José Marques, que foi elaborada no nosso laboratório, sobre a germinação in vitro do pólen de kiwi no âmbito deste projeto InoveKiwi, e também alguns resultados também já mostrei foram divulgados no Congresso de Microbiologia e Biotecnologia. Dizer também que estamos numa parceria com a Quality Plant para a produção de pólen. Por fim, não posso deixar de agradecer a várias pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho, seja a nível laboratorial, pela cedência de pólen e também ao nível do trabalho em campo. Portanto, a essas pessoas o meu agradecimento. Obrigada por assistirem, obrigada pela atenção. Boa tarde.